Fala, meu povo! Newton Filho na área, começando o primeiro vídeo do canal Resenhando. Esse canal que tem o objetivo de fazer resenhas, né? Óbvio. Vamos aqui resenhar sobre livros. Vou começar sendo bem objetivo, né? Vamos resenhar sobre livros, sobre militância e militância política, né? Sobre arte, como todos assuntos que eu gosto, tá bom? Pretendo fazer hoje a primeira resenha é sobre um livro, tá? Eu pretendo fazer resenhas bem acadêmicas assim, né? Aquela resenha que, pô, queria saber mais sobre tal obra, sobre tal autor, e você vai lá, assiste o vídeo, pode usar na faculdade, no trabalho. Mas, apesar de ser a resenha de um livro, ela vai mais pro lado da militância, tá? Vai mais pro lado da militância, militância do movimento negro, tá? Inclusive, esse vídeo, eu ainda nem tinha pensado no canal, eu prometi fazer uma resenha sobre esse livro para os meus companheiros do partido, né? Eu sou filiado ao PSOL, certo? Então eu prometi fazer esse vídeo porque achei muito interessante, né? E como existe um grupo dentro aqui dentro do partido do PSOL de militantes, né, da militância negra, prometi fazer a resenha aqui quando eu tivesse um tempo, e aí veio surgindo a ideia do canal Resenhando, tá bom? Desde já vou pedir que vocês deixem sugestões aí nos comentários do que eu vou resenhar, sempre nesse foco, um livro, de preferência de literatura, né, brasileira, internacional, da política, um assunto da política que vocês querem que eu dê minha opinião, ou da militância, enfim, vamos lá, vão falando aí, eu vou respondendo daqui, tá bom? Então, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, volume 1, livro de Florestan Fernandes, né? Achei muito bacana, estudei esse livro aqui, achei assunto muito interessante, e vou resumir, claro, o livro é imenso, o estudo é muito detalhado, né? Recomendo. Como eu falei, o objetivo não é nem tanto falar da obra do Florestan Fernandes Odede, mas é usar o estudo dele sobre a inserção do negro nesse período da abolição da escravatura, né? Porque eu percebi que nesse período se formam ideias, se formam, digamos assim, arquétipos, né? Que vão permanecer até hoje. Surgem problemáticas que vão permanecer até hoje. Surgem preconceitos ideológicos que vão permanecer até hoje. Isso o preconceito, sem falar do racismo em si, né? Mas equívocos de pensamento que vão permanecer até hoje. Entendeu? Então é a gente indo lá no fim da escravidão que nós vamos compreender situações que permanecem desde esse período. Tá bom? Vamos aqui pro primeiro. Esses textos, essas citações que vão aparecer aí, são todas do livro, tá? As informações algumas informações que eu vou falar também são do livro. Eu tenho uma experiência de que a gente começa a falar do que gosta quando vê já deu meia hora de vídeo. Esse canal, gente, esses vídeos eu vou fazer para uma galera assim mais da minha idade, viu? Eu sei que os jovens aí passou de 6 minutos não querem assistir, mas assim, tem uma galera aí que, né, da minha idade, de 35 para cima, que quando para assistir um vídeo no YouTube fica meia hora, 1 hora, 2 horas assistindo o mesmo vídeo, entendeu? Então é mais para essa galera que tem paciência, tá? Se os jovens também gostarem, poxa,
vou ficar imensamente feliz, né? Porque ainda mais num vídeo como esse que a gente vai falar de militância. Eu acho que se eu tivesse alguém que trabalhasse a minha consciência enquanto negro, desde a minha juventude, né, muita coisa teria sido diferente. Entendeu? Foi em determinado período da minha vida que eu parei, comecei a pensar, cara, eu tenho que me integrar no movimento negro, eu tenho que devolver pro meu povo, né, aquilo que eu aprendi. Eu tô muito alienado do movimento, entendeu? Então, se os jovens quiserem ouvir este preto velho aqui, será uma honra, né? Será uma honra. Mas o vídeo é pensando mesmo na galera que tem paciência de ficar ouvindo bastante tempo, tá? Vamos lá para a primeira citação do Floresta. Como expediente para manter os escravos no trabalho, dissemina-se entre os senhores na década de 1880 e, de maneira exacerbada, a partir do momento em que as fugas em massa dos escravos se tornam incontroláveis. Tá? Primeira coisa, havia uma militância pela liberdade, uma militância negra. E isso pouco se fala. Muito se fala dos ativistas brancos e alguns ativistas negros, tá? Que eram em um número menor, mas havia também, que lutavam no espaço da abolição pelo meio legal. Mas havia uma militância, né? E que muitas vezes é esquecida. Né? Havia um grupo de negros que não aceitavam a situação de escravidão. Tá? Um grupo de negros que havia nascido numa realidade escravista, no meio de trabalho escravista. E havia nascido no Brasil e havia visto seus pais serem explorados, seus avós serem explorados, ouvido histórias, entendeu? E não aceitavam mais essa situação, né? Pessoas irmãos que simplesmente não aceitavam se submeter à situação de escravo. E aí fugiam, buscavam melhores situações de vida. E essa militância por muitas vezes é esquecida. E não pode ser simplesmente esquecida da nossa parte. Tá? Então esse é o primeiro ponto. As revoltas de escravos se mostraram como uma problemática para a burguesia. Né, para a sociedade burguesa, para a sociedade não só escravista, mas para todo o comércio burguês. Tá? E aí vai se formar essa militância abolicionista, mas ela nada mais vai ser do que uma militância branca. Então os ativistas eles tinham uma preocupação não com o negro, mas com a problemática econômica que poderia vir caso as revoltas continuassem ganhando proporção como estavam ganhando. Entendeu? Então o negro, para esses ativistas que são lembrados muitas vezes como os heróis, entendeu? O famoso, né, herói branco, entendeu? Eles não viam o negro como o fim da sua militância, eles viam como o meio. Entendeu? Então quando nós estudamos, não, mas havia pessoas preocupadas, intelectuais, que não aceitavam a escravidão, mas eles viam a necessidade de se abolir a escravidão para que não houvesse uma crise econômica. Tá bom? Então a gente já começa aí buscando quebrar essa visão que até hoje é mantida do herói branco. Né? Acho que um ícone disso é você ver algumas pessoas tendo a atitude de valorizar a princesa Isabel como a libertadora dos escravos.
Entendeu? Então esse é o primeiro ponto que a gente deve superar. Tá bom? Que a gente deve ter consciência. Houve sim militantes negros lutando pela liberdade, e esses militantes, né, é, é, não foram esquecidos, nós ainda lembramos deles, nós ainda sabemos que eles existiram, mas digamos assim, foram abafados, né, por quem escreveu a história, por quem colocou os heróis abolicionistas brancos em destaque, tá bom? Quando esses heróis brancos estavam pensando nos seus próprios interesses, não no interesse do negro em si. Prova disso, os negros não foram conscientizados durante o processo da abolição. Tá? Essas informações também eu pego todas do livro, viu, gente? E o livro do Florestan Fernandes é bem interessante porque ele dá todas as referências. Eu acho importante isso, porque às vezes você vê, hoje, inclusive, como se ficou mais fácil de publicar, né? Você vê autores trazendo informações assim novas, né, que a gente nunca ouviu falar e assim sem nenhuma referência e simplesmente vão jogando que aquilo que eles pesquisaram, estudaram e é assim. E o Florestan Fernandes não, ele dá todo um detalhe, né, todo um referencial de onde ele foi buscar essas informações, tá? Então a obra é bem bacana, fica aqui minha recomendação, tá bom? Eu podia falar mais sobre a obra em si, sobre o trabalho, mas não vou falar porque, enfim, quando eu estiver sendo pago eu falo mais. Vocês estão me entendendo. Os negros não foram conscientizados, né, nesse processo da abolição. Então aí está a prova de que os negros eles eram o meio e não o fim. Né? E trazendo para a nossa militância hoje, eu vejo aí o primeiro ponto importante, que é a necessidade de união e paciência durante a militância. Tá? Quando você é um militante negro, quando você se depara com um irmão, com uma irmã que tem uma opinião diferente da sua, né? A gente não deve ter a atitude de cortar relações, de se aborrecer, sabe? A gente deve ter paciência, gente. A gente deve ter paciência. Aí você tá no grupo do WhatsApp, o cara jogou uma ideia, e agora na pandemia que a gente vive mesmo na internet, né? O cara é militante negro igual você, é negro como você, né? E aí tem uma ideia diferente, você se aborrece, sai do grupo, corta a relação. Não vamos fazer isso não, viu, gente? Porque isso foi feito durante o processo de abolição. Os militantes, até militantes negros, viam no escravo, a pessoa mais humilde, a pessoa que não tinha instrução, alguém que não ia compreender, né, uma teorização da militância. E isso para mim é um erro, eu acho ridículo isso. Quando você chega no meio e as pessoas, não, você não vai entender. Por que eu não vou entender? Eu sou burro? O meu cérebro tem alguma deficiência cognitiva? Entendeu? Que eu não possa compreender o que você tem para falar para mim? Certo? Então, eu acho que isso é uma questão de respeito. Tá? Uma questão de respeito. É uma questão de paciência, né, para nós agregarmos o máximo possível de pessoas à militância negra. Só uma coisa que eu não falei no início, eu vou falar agora. Esse vídeo também é pensado para o povo negro, viu? Se quem está ouvindo ainda não percebeu, eu vou logo sendo claro. É porque às vezes surgem algumas situações, aí você vê uma galera branca respondendo, eu não concordo com isso, mas não é para você esse discurso. Você não está na militância negra. Esse discurso aqui é para quem é militante, para quem quer buscar sincronizar o discurso, o pensamento, tá? Compreender melhor a realidade que nos cerca enquanto negros. Eu sempre digo,
Se você não se reconhece como negro, a sociedade vai fazer isso por você, viu? Se prepare que ela vai fazer da pior forma possível. Hoje em dia tem muita gente querendo quebrar a nossa militância, dizendo: no Brasil todos nós somos descendentes de negros, índios e europeus. Todos nós somos iguais. A esquerda dividiu o Brasil. Isso é papo furado, viu? Isso é papo furado. Nós, negros, já dissemos isso, que todos nós somos iguais. E quando nós dissemos, nós não fomos levados a sério. E agora que a militância está se reorganizando, entendeu? Que está buscando seu espaço, que está exigindo seu espaço, que está valorizando empresas que dão espaço para o negro, aí o pessoal que não aceitou o nosso discurso de que todos nós somos iguais, agora quer, não, todo mundo é igual. Não, agora, mano. Agora vocês vão ter que aguentar o protagonismo negro, viu? Agora vocês vão ter que aguentar o protagonismo negro. Tem uma coisa que eu coloquei para falar agora, mas eu vou falar depois. Vamos pro... tá. Um relato de experiência dessa questão da militância. Eu tive numa candidatura, né, a vereador aqui do meu município, e foi um mandato coletivo e tudo mais. E aí do mandato eu e outro companheiro éramos negros, né? Eram 4, 2 eram negros. E aí tem uma comunidade aqui, onde quando a gente falou que a gente queria visitar a comunidade e tudo mais, o pessoal, teve gente que falou assim: cara, mas eles não vão votar na gente, eles não vão fechar com a gente. E a gente já tentou, já chamou eles para... Eles não fecham com a gente, eles não têm interesse em votar na gente. E aí eu e esse meu amigo, né, que também foi candidato pelo mandato coletivo, ele falou: não, Newton, a gente vai lá sim. Ele sabia que eu queria ir, né? E ele me apoiou: não, a gente vai lá porque a gente é preto, pô. E a gente vai lá e não interessa se não votarem na gente, a gente vai dar o nosso recado, a gente tem que fechar, a gente tem que ir junto, a gente tem que ir atrás. E a gente foi, falou, realmente muita gente não queria fechar com a gente, mas queria fechar com a nossa candidata à prefeitura, né? Muitos queriam fechar com ela, e isso foi muito bacana. Mas teve gente que, quando ouviu o nosso discurso lá, declarou o voto na gente. Entendeu? E eu não esqueço de ter visto isso. Depois a pessoa indo lá e falou: olha, eu vou votar no coletivo tal. Entendeu? Lá da comunidade, depois que ouviu a nossa fala. Então, para nós da militância, isso eu estou falando um relato de experiência, tá? Isso não é só no âmbito político. Mas para a militância negra como um todo, é importante sim ter paciência, gente. A gente não pode querer elitizar a militância. Entendeu? Eu sou negro intelectual, eu sou negro que eu fiz faculdade, ou eu sou pós-graduado. Não, porra. Eu sou negro. Sou da militância negra. Entendeu? Então, se a gente vai fechar uma militância, a gente vai fechar de igual, com diferentes graus de instrução, entendeu? E diferentes vivências. Certo? Vamos lá. Próximo slide. O negro e o mulato foram eliminados das posições que ocupavam no artesanato urbano pré-capitalista ou no comércio de miudezas e de serviços, fortalecendo de modo severo as tendências a confiná-los a tarefas ou ocupações brutais, mal retribuídas e degradantes. Vamos lá, você vai ver aqui uma urbanização acelerada nesse período da abolição da escravatura.
onde não só o negro que vivia na lavoura não soube se adequar ao novo meio urbano, mas todos que viviam ali não souberam se adequar bem ao meio urbano. Vocês estão entendendo? Então foi um baque para todos. Tudo mudou muito rápido nas capitais. Um detalhe que essa é uma realidade, é um estudo que foi direcionado em São Paulo, tá? Mas que a gente vai ver que é uma realidade em outras capitais do país também. Claro que cada uma vai ter detalhes, vai ter peculiaridades muito próprias, né? Mas aqui a gente está fazendo, como eu falei, é uma análise para nossa militância, coisas que surgiram lá que até hoje são válidas, tá? Não é tão acadêmico assim, é mais militante do que acadêmico. Tá, então vai ter essa urbanização e aí você vê o negro que recebe a sua liberdade, tem a sua liberdade legalizada, perdido nessa urbanização acelerada. Tá? Ao mesmo tempo que os próprios homens que já eram livres vão também se sentir perdidos. Agora você vê uma situação totalmente diferente do fazendeiro, né, que vai poder contratar pessoas que já viveram aquela realidade urbana, entendeu? Que vai ter parentes, filhos, né, que foram estudar na Europa e vão estar acostumados com aquela nova realidade urbana, entendeu? Há uma grande diferença deste fazendeiro que vai estar perdido, mas vai ser muito bem assessorado, do que o negro que vai estar por conta própria. Entendeu? Então foi um impacto forte para todos, certo? E o negro vai, como nós vimos no texto, ele vai perder o espaço que ele já tinha no meio urbano, né? Como o vendedor de miudezas, como o artesão. Ele vai ser desprestigiado pelo branco europeu que vai vir. A gente vai ver aí detalhes como vai ocorrer essa desprestigiação. Vai haver uma migração para o interior quando ele perde esse espaço urbano, né? E muitas vezes ele não vai conseguir uma adequação. Mas assim, o negro, muitos vão nesse período migrar para o Nordeste, certo? Então vai sair de grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, né, que é o caso do estudo, e vai se migrar para o Nordeste, onde ele vai conseguir um espaço. Entendeu? Onde ele vai conseguir o espaço. Então muitos vão fazer esse trânsito e lá no Nordeste vão se fixar. Tá? Daí a gente vê a explicação, né, do fortalecimento de tradições negras no Nordeste, né, como as religiões de origem de matriz africana. Entendeu? Muitos negros abandonavam as fazendas onde foram escravizados, buscando fugir às lembranças ruins. Mas quando não se adaptavam em outras fazendas, voltavam para as suas e não eram mais bem recebidas. Né? Então, nesse primeiro momento de trânsito, isso vai acontecer. Né? O cara sai da fazenda da fazenda onde ele era escravo, vai para outra fazenda, só que assim, ao passo que você vai ver que o branco, né, em São Paulo, principalmente o europeu, como é italiano, né? Quando ele chega lá, ele vai fazer reivindicações trabalhistas, tá? Ele vai fazer reivindicações trabalhistas, né? E ele vai conseguir espaço, ele vai conseguir respeito. O negro, quando ele estava, o negro já na situação de homem livre, trabalhando na lavoura, né? Ele estava trabalhando e tal, e ele parava, digamos, para isso, tudo informações que eu peguei no livro do Floresta Fernandes.
Ele parava para enrolar um cigarro, né, fazer um cigarrinho. E aí vinha o feitor e reclamava: pô, já parou de trabalhar? E aí ele não reivindicava uma situação decente. Ele falava assim: eu sou livre. Jogava a enxada e ia embora. Eu acho que até valia a pena pelo desejo, né, pelo desejo de poder gritar: eu sou livre, porra. Eita, eu não posso falar palavrão, senão eu não ganho dinheiro com os vídeos. Como é o primeiro, eu vou falar mesmo. Né? A vontade, eu mando em mim agora, ninguém manda em mim. Então isso era recorrente, né? Quando você vai ver que eu vou falar mais adiante sobre essa situação, as situações de trabalho que os negros eram submetidos. Né? E agora, na liberdade, ele não vai mais aceitar ser submetido às mesmas situações. Né? Vai sobrar para ele serviços muito rudimentares, muito brutos. Entendeu? Mas ainda vai haver uma reivindicação ao respeito. Tá? A gente vai vendo isso no decorrer do vídeo. Havia negros com uma instrução recebida na época do cativeiro que contavam com a benfeitoria branca. Tá? Então houve sim negros que foram privilegiados, negros que tinham uma instrução, receberam essa instrução ainda enquanto cativos, né, enquanto escravos. Desculpa. E aí vão receber um apoio sim, né, vão encontrar um espaço na sociedade, né, devido a esse apoio dos antigos senhores, né? E é aí que eu faço uma pausa, né, para fazer mais uma análise, tá, sobre a militância.